Oi, tudo bom? Como é bom estarmos aqui juntos novamente para falarmos a respeito do Catecismo da Igreja Católica. E hoje eu vou falar para vocês a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Então, vamos recordar que primeiro que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E nesta afirmação devemos observar que a terceira pessoa não é uma classificação, onde ele será o terceiro. Afinal, ele é Deus, assim como o Pai e o Filho. Pois como diz lá no Concílio Niceno-Constantinopolitano, o Espírito Santo é adorado como o Pai e o Filho. Também é digno da mesma adoração. A doutrina da Trindade é um grande mistério que nós cristãos aceitamos e professamos pela fé. E na Bíblia, o Espírito Santo é apresentado com vários nomes. Por exemplo, como o Espírito Santo, Espírito de Deus, Consolador, Conselheiro, Espírito de Cristo, Advogado e entre outros. A função do Espírito Santo é revelar Jesus Cristo aos homens e nos levar para próximo de Deus. Ele testifica que a obra de Cristo é verdadeira. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Não, ninguém fala pelo Espírito Santo algo desse tipo. E só pode dizer Jesus é o Senhor aquele que possui o Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus explica que quando o Consolador, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ao convencer o homem do seu pecado, o leva à condição de arrependimento. E dessa forma podemos concluir, com base nesta passagem, e também em outras, de que o arrependimento só é possível, pois é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa para a sua salvação. O Espírito Santo atua em nossos corações para nos levar ao arrependimento dos nossos pecados e confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos guia, nos ajuda, nos ensina e devemos, contudo, estar sensíveis à sua atuação e não endurecer o nosso coração quando ouvimos a sua voz em nossa alma. E da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer, em referência aos dons espirituais. Isso encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. E o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai envia em nome de Jesus, nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar tudo o que Jesus ensinou aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo faz uma lista
de pelo menos 9 dons espirituais, sendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10. Embora esta seja uma lista bastante conhecida, ela também não é a única, e o mesmo apóstolo revela outros dons que o Espírito Santo concede à igreja. E normalmente esses outros dons são conhecidos como dons ministeriais. Na carta de Paulo aos Gálatas, existe outra lista que é atribuída ao Espírito Santo. Mas não é uma lista de dons, e sim de frutos, que devem ser produzidos na vida daqueles que têm o Espírito Santo. E essa lista é composta pelos seguintes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sim, está lá na carta de Gálatas, lá no capítulo 5, dos versículos 22 a 23. Claro que muito se pode dizer sobre o Espírito Santo e sua atuação em nossas vidas. Uma leitura do livro dos Atos dos Apóstolos é um excelente panorama para compreendermos como o Espírito Santo agiu na igreja primitiva. Por outro lado, uma leitura de bons livros da história da igreja mostrará que, mesmo em meio a tantos problemas, como o Espírito Santo continuou dirigindo a igreja até chegar aos nossos dias. Por isso devemos lembrar que a igreja ela é animada pelo Espírito Santo. Tem como centro a Jesus Cristo e tem como seu autor Deus Pai. Por isso, a igreja em si é um evento trinitário. Nós somos filhos da Trindade, tanto que somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que vem vivificar, tornar vivo em nós esses sentimentos da nossa fé. Ele atesta em nós as verdades da fé. Por isso que conseguimos olhar, conseguimos professar as verdades da fé com determinação, com convicção, pois o Senhor faz de nós suas testemunhas, pessoas que podem não ter visto há 2000 anos atrás a Jesus, mas percebem por ação do Espírito Santo a sua presença no dia a dia. Por isso que o próprio São Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos comunica o amor do Pai e do Filho. Por isso agora fiquem vocês com o Espírito Santo no coração de vocês, lembrando que é Ele que nos conduz nessa vida, nos revelando aquilo que é do Pai e o que é do Filho. Pois o Espírito Santo ele não se apresenta a si mesmo. Ele é mediador de si mesmo. Ele é mediador de si mesmo e nos comunica as coisas do Pai e as coisas do Filho. Por isso lembremos sempre, o Espírito Santo é Ele quem nos conduz na caminhada da fé rumo à nossa pátria celeste. É Ele que ilumina o nosso caminho, permitindo que percebamos
a presença do reino de Deus já nesta nossa vida. E possamos nós então sempre lembrarmos que é o Espírito Santo que vem a nós e faz em nós nova todas as coisas. E isso ele primeiro fez no Cristo e agora realiza em nós. E por isso lembremos que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo, pois ele é o Espírito vivificador, ele é o mesmo Espírito Santo que vai ressuscitar a cada um de nós no dia marcado pelo Senhor. E lembremos sempre que é o Espírito Santo, a graça santificante de Deus, a graça que é atuante de Deus em nossa vida e a graça que nos mostra as maravilhas de Deus todos os dias. Então que Deus abençoe a todos vocês, lhes comunicando sempre o Espírito Santo. E estejam certos de que Ele está com cada um de vocês, está também comigo, está com todos nós. É Ele que faz com que a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, seja percebida em nossa alma, seja percebida em nossa vida, seja percebida atuando no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe e que o Espírito Santo inunde o seu ser.